Olá pessoal, mais uma aulinha para vocês hoje. Vamos falar na parte de proteínas, que é um tipo de substância formada a partir de um conjunto de aminoácidos ligados entre si, e essa ligação entre um aminoácido e o outro recebe o nome de ligações peptídicas. Em outras palavras, as proteínas são compostas por moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Show! Então, proteínas vem do grego, quer dizer, proteus, primeiro lugar, o composto orgânico primordial. Então, vocês estão vendo aí alguns alimentos ricos em proteínas. Então, a concentração de proteínas nos alimentos, soja, só para você ter ideia, é 34 gramas, tá? Só de proteína em cada 100 gramas, tá? Amendoim e assim leite, ovos, tal. Tem uma tabelinha aqui, certo? Aí o peixe, o frango, o queijo, músculo de carne bovina, lombo de porco, tofu, leite, feijão, ovos e sementes, certo? Que são ricas em proteínas. Como eu disse, as proteínas são formadas por monômeros de aminoácidos. A proteína é um polímero. O aminoácido, a unidade formadora, é o monômero. O aminoácido é composto basicamente de um radical preso ao carbono central, certo? Esse carbono central está preso a outro grupo chamado grupo amina, NH2, e na direita você vê o grupo ácido carboxílico, COOH. Daí o nome, aminoácido. Preso também ao carbono central, você tem mais um hidrogênio, certo? Então, vocês viram aí, essa fórmula química dos aminoácidos tem que estar aqui, ó, na sua mente. Novamente, uma nova representação, quer dizer a mesma coisa. Radical vai de 1 a 20. Então, quantos aminoácidos vão ter na natureza? 20 aminoácidos, certo? Você tem o grupo amina, o que é mesmo? NH2. Grupo ácido carboxílico, COOH. Então, a ligação entre um aminoácido e o outro, como é que recebe o nome? Ligação peptídica. É uma síntese por desidratação, certo? Então, repare, você vai pegar OH do grupo ácido carboxílico, que é a hidroxila, mais o hidrogênio do grupo amina lá em cima, como vocês percebem aqui, ó, certo? Então, vocês estão vendo aí a OH do grupo ácido, hidrogênio do grupo amina, que vai liberar água, certo? Água, tá? E aqui é onde vai ocorrer a ligação peptídica aqui em verdinho, entre o carbono e o nitrogênio. Percebem? Beleza? Então vamos lá, gente. Como eu disse, na natureza tem 20 aminoácidos, 20, certo? 11 para o ser humano é chamado natural e 9 essenciais. Então vocês estão vendo aí a tabelinha dos 20 aminoácidos: alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutâmico, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina e valina. Plínio, eu tenho que decorar tudo isso aí? Jamais. Tem que saber que é essencial, que é natural. Essencial não é fabricado por nossas células, então você vai adquirir através da dieta alimentar. Naturais são sintetizados para nossas próprias células. Então, quais são os essenciais? Você tem lá a valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptofano, lisina, histidina, metionina e a treonina. Repare que eu coloquei a arginina ali. Tem alguns autores que consideram a arginina como natural, certo? Outros autores não consideram. Então, os 9 aminoácidos essenciais aí que são adquiridos através da dieta alimentar. Beleza? Bom, quanto à estrutura, as proteínas têm estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos, certo? Aí essa sequência vai enrolar em forma de hélice helicoidal, como se fosse uma espiral, um arame. A gente chama de estrutura secundária, o arranjo espacial da cadeia polipeptídica. Aí ela vai sofrer um processo de enovelamento, certo? Vai dar a forma tridimensional da proteína. É a estrutura terciária. Quando você tem várias cadeias polipeptídicas, certo? Por exemplo, a hemoglobina, aí nós falamos de estrutura quaternária, tá? Então, a forma espacial da molécula está na estrutura o quê?
terciária. Isso é importante saber pra caramba, tá? Que vai diferenciar uma proteína da outra? A sequência de aminoácidos, tá? Quantas letras tem o alfabeto? Então, se você pegar essas letras, quantas palavras você pode combinar com essas letras e formar? A mesma coisa, você tem 20 aminoácidos da natureza, que vai diferenciar uma proteína da outra vai ser o quê? A sequência, tá? Então, novamente aí para você ver, lisina, glicina, leucina, alanina, valina, glicina, lisina, tá? Tá a abreviatura na estrutura primária. A ela enrola em forma de hélice, estrutura secundária, e a forma globosa ou espacial, estrutura o quê? Terciária. Quando tem várias cadeias polipeptídicas, nem todas vão ter várias cadeias polipeptídicas, estrutura quaternária. Bom, estrutura terciária e a desnaturação proteica. A desnaturação é a alteração da estrutura terciária da proteína, modificando assim a sua estrutura espacial tridimensional. Pode ser reversível ou não. Por exemplo, as meninas de cabelo ondulado, quando passam a chapinha, pelo calor, o cabelo fica liso, certo? Mas vão tomar banho, o que acontece? Volta a estrutura, certo? Então essas proteínas, no caso aí, é reversível. Vamos pegar aí o exemplo também do ovo, certo? Então o ovo, a estrutura primária dele, então presta atenção aqui. Primeiramente, o que vai ser a desnaturação? Estrutura terciária da proteína, como eu falei, vai perder a forma espacial, a forma globosa, então ela fica desnaturada. Quando ela fica desnaturada, ela perde a forma e perde a função, certo? Então, o aquecimento da clara do ovo, a albumina, que é a proteína que tem na clara, causa a desnaturação e alteração das suas propriedades. De translúcida e fluida, passa para opaca e rígida, certo? Você está fazendo um omeletinho ali. Bom, classificação das proteínas, simples e conjugadas. Simples, são formadas apenas por aminoácidos. Albumina, que você acabou de ver aí da clara do ovo, certo? Proteínas conjugadas apresentam, além de aminoácido, uma parte não proteica. Por exemplo, glicoproteínas, a parte não proteica, certo? É chamado carboidrato. Lipoproteínas, lipídio. Nucleoproteínas, ácidos nucleicos, certo? Metalproteínas, o grupo metal. Então você pega, por exemplo, a hemoglobina, proteína que é encontrada nas hemácias, está associada ao grupo M, que é o ferro. Funções das proteínas: catalisadoras, são enzimas. Estruturais, exemplo, colágeno e queratina. Colágeno, lembra, tem muito no tecido conjuntivo. Queratina é a proteína que vai revestir e impermeabilizar a nossa epiderme. Reserva, albumina, caseína. Transporte, hemoglobina das hemácias. Proteínas contrácteis, actina, que é proteína fina, e a miosina, proteína grossa. Proteína com função protetora, os anticorpos, as famosas imunoglobulinas produzidas pelos linfócitos B. Hormônios, insulina, que é produzida no pâncreas, controla o nível de açúcar. Nem todo hormônio é proteína, certo? Por exemplo, os hormônios sexuais, certo? Testosterona, progesterona, estrogênio, são gorduras. Função, proteínas com função receptoras, as permeases na membrana plasmática. Funções de pigmento, clorofila, tá? Que também tem o íon magnésio. Função de hereditariedade associada aos ácidos nucleicos, você tem as histonas, que são enzimas. Então, dentro dessas funções aí, que mais cai em vestibular são as enzimas, certo? As enzimas são encontradas na natureza, são catalisadores biológicos de natureza proteica, certo? Catalisam sempre uma reação química na célula de quebra, catabolismo. Vai fazer o quê? Vai quebrar, certo? Vamos lá. As enzimas, elas são altamente específicas, tá? A gente fala sistema chave-fechadura. Para cada fechadura não tem uma chave, para cada substrato você tem que ter uma enzima específica. Então ela tem uma região chamada sítio ativo que o substrato vai se encaixar. Então repare na imagem, você tem lá a enzima e aqui o substrato. E aqui já teve o complexo enzima e substrato. Após a reação química, a enzima permanece intacta e o substrato é quebrado. Então vamos supor que esse substrato aqui seja um disacarídeo. Por exemplo, vamos lá, a sacarose, certo?
sacarose. É formado o quê? Glicose mais o quê? Frutose. Então você separou a glicose da frutose nesse exemplo aí, tá? Novamente a mesma imagem, certo? Você tem lá o substrato, o centro ativo, que vai encaixar a enzima perfeitamente ao substrato. Aí você vai ter o complexo enzima-substrato, certo? E aí você vai fragmentar o substrato e formar dois produtos. Sempre quebra função catalítica. Então, fatores que influenciam a atividade das enzimas: temperatura, concentração do substrato, certo? E o pH. Começando pelo pH e pelo gráfico. Cara, você tem um pH ideal para cada enzima. Por exemplo, na boca o pH da amilase salivar é neutro, em torno de 7, tá? Você vai para o estômago, o pH é ácido. Quem vai atuar lá é a enzima chamada pepsina. Você vai lá para o intestino, vou pegar um exemplo, tá? Tripsina, o pH já é básico. Então, boca neutro, estômago ácido e o intestino ele é básico. Então, cada enzima tem um pH ideal. O que acontece se você alterar o pH? Diminui a atividade da enzima ou fica até inativa, certo? Então, olha o gráfico. Você tem lá em laranja, vamos pegar o mouse aqui, laranja, pH ideal para ela é 2, certo? pH 2, então vai estar lá no estômago. Seria a pepsina, a proteína ali que estaria atuando nesse pH. Nesse outro gráfico, certo? Pegando o pico aqui, vai estar em torno aí de... Tá muito pequenos números, mas vamos lá. Em torno de 6 aqui, né? 4 também, pH ácido, certo? Bom, vamos supor que eu esteja no pH mais ideal, mais elevado aqui, ó, em torno de 8, tá? Se fosse o gráfico um pouquinho mais para a direita, aí seria o quê? Enzimas, a tripsina lá que vai atuar no intestino, beleza? À medida que você aumenta a concentração do substrato, aumenta a reação enzimática, até que chega a um ponto de estabilização, a partir daí entra em equilíbrio. Temperatura, toda enzima é sensível à temperatura, ela tem uma temperatura ideal, nosso corpo, nossa temperatura é em torno de 36 graus e meio, certo? Mas à medida que você está com estado febril, o que acontece? Começa a ficar mole, fraco, certo? Você começa a inativar as enzimas. Então, toda enzima tem uma temperatura ideal, no caso aqui, certo? Vamos supor que 36 graus e meio, nesse gráfico aqui, né? Desculpe, o mouse está desalinhado, certo? E aí você vai ter o complexo enzima-substrato e vai quebrar e sempre essa função. Bom, para elucidar um pouquinho mais sobre esse assunto, inibição enzimática, qualquer substância que reduza a velocidade de uma reação enzimática. Você tem inibidores reversíveis e inibidores irreversíveis. Reversíveis, vocês têm os competitivos, não competitivos e incompetitivos. Repare no primeiro esqueminha, a enzima substrato ali encaixou perfeitamente o sistema chave-fechadura. Aí eu coloquei ali na segunda imagem, certo? Vamos pôr o mouse lá, tentar pôr o mouse. Segunda imagem, você tem um inibidor competitivo, então o substrato não vai entrar. Terceira imagem, certo? Inibidor não competitivo, ele não está entrando no sítio ativo, ele está entrando em uma outra região da enzima, só que impede que o substrato se encaixe. Tá? Ele vai mudar a forma do sítio ativo, certo? Bom, e finalmente, inibidor incompetitivo, certo? Ele vai ficar ali e impede a quebra, a lise do substrato. Agora, vamos lá. Inibição enzimática irreversível. Tá? O inibidor combina-se com o grupo funcional da enzima, que é o centro ativo. O inibidor liga a enzima formando o complexo estável, forma uma ligação covalente entre o inibidor e a enzima. Então, aí nesse caso, é irreversível. Vamos dar um exemplo de competitivo, que mais vão cobrar de vocês, certo? Tratamento de envenenamento com metanol, tá? É um álcool extremamente tóxico. Tratamento, você vai ministrar ao paciente etanol através de via oral. Então o cara vai ficar embriagado ou intravenosa, certo? Em grandes quantidades. Então, repare a equação. Metanol mais NAD, qual a enzima que vai atuar? Álcool desidrogenase, vai formar formaldeído mais NAD, extremamente tóxico. Etanol mais NAD, a mesma enzima, álcool desidrogenase, certo? Acetaldeído mais NAD, que é menos tóxico que o formaldeído. Então, aí você está fazendo uma inibição competitiva, certo? Para diminuir a toxidez. Beleza? Bons estudos e vamos para as atividades práticas.
Bom, novamente aí você vê do metanol, certo? Você vai fazer uma infusão intravenosa de etanol ou pela via oral, tá? Para inibir a formação de formaldeído. Beleza? Até breve, até a próxima aula.